Eu sou Daniel Eisenberg, sou antropólogo e jornalista, sou branco, tenho cabelo bem curtinho, barba grisalha, eu estou usando uma camisa xadrez mais vermelha, estou aqui no meu quarto, tem paredes claras, tem uns quadrinhos coloridos aqui atrás, e é isso. Olá a todos, o meu nome é Joana Garopa, sou, como se pode ouvir, portuguesa, morena, branca, estou vestida com um vestido encarnado, estou em frente a uma janela na minha casa de praia e é um prazer. Olá, eu sou o Jean Rosier, sou um dos sócios da Perestroika, cofundador da Sputnik, professor, sou moreno, uso uma barba, estou vestindo uma camiseta preta, fones brancos, atrás de mim existe uma luminária e alguns quadros coloridos e algumas plantas também compõem a paisagem. Olá, eu sou Larissa Rodrigues, criadora do Hábitos que Mudam, e eu sou branca, com cabelo cacheado, loiro. Atrás de mim tem uma estante de livros e uma parede branca. Eu uso um vestido de onça. Então vamos começar a nossa conversa, né? Temos aqui 4 pessoas com visões complementares muito diferentes, muito interessante, sobre um assunto que, de alguma maneira, afeta todo mundo, né? Todo mundo que trabalha em empresa, ou que é freelancer, que trabalha em casa não, ou no escritório, que tem a ver com hábitos e rotinas para o nosso dia a dia profissional. Eu queria começar abordando um ponto que tem a ver com uma necessidade que é muito elementar nossa, que muitas vezes a gente não se dá conta. E, às vezes, o nosso estresse tem a ver com isso e a gente não sabe. Tem a ver com ter controle ou não ter controle do que a gente faz, né? Inclusive, foi feita uma pesquisa recentemente, isso foi muito surpreendente, com várias espécies animais, e existe uma necessidade psicológica de controle, de escolha, de autodeterminação, que não é só do ser humano. E os pesquisadores não esperavam por isso. Porque, biologicamente, assim, uma das verdades, entre aspas, é que o nosso organismo ele procura a forma mais simples e que gaste menos energia para fazer as coisas. E se a gente tem mais escolhas para tomar, a gente vai gastar mais energia. Só que eles comprovaram que, mesmo assim, o ser humano e outros animais preferem um caminho que tem outras escolhas mais adiante do que aquele que não tem escolha nenhuma. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria colocar aqui e que tem a ver com autonomia. Às vezes a gente confunde autonomia com independência, né? As coisas estão muito ligadas, mas são diferentes. A gente pode ter autonomia, tipo uma certa liberdade para trabalhar e decidir o nosso rumo, mas a gente é interdependente. E é na interdependência com os outros que entra a colaboração, que entram as relações e tudo mais. E nisso eu queria encaixar um assunto, eu queria pedir a opinião assim, especificamente do Jean, que é uma coisa que em qualquer forma de trabalho é importante, mas que no trabalho remoto é mais ainda, que é a autogestão, e que tem a ver com tudo isso, né? Tem a ver com autonomia, tem a ver com exercer, né, o seu poder de escolha. E eu queria saber o que o Jean acha disso. Sem dúvida, Dani. Bom, prazer, gente, que legal estar aqui participando, uma conversa tão importante e tão necessária nesse momento, né? Eu acho que com essa questão de trabalho remoto e a gente vem cada vez mais identificando práticas individuais para desenvolver a nossa performance, inclusive a nossa gestão, muitas pessoas confundem a tal da autogestão e até mesmo uma certa autonomia com fazer tudo sozinho, né? E não é isso, né? Definitivamente, autogerir-se não é trabalhar sozinho. Então, claro, existe uma necessidade das organizações também pensarem em como elas deixam da forma mais clara possível o que cada pessoa precisa entregar num curto, médio, longo prazo, para que essas pessoas possam, então, se auto-organizar sem procrastinar e possam, então, começar a sua própria organização. Então, eu acho que existe esse trabalho dos dois lados, né? Existe o lado empresa aprendendo a ajudar as pessoas a se autogerirem e os indivíduos, por outro lado, também desenvolvendo suas técnicas, seus mecanismos, suas ferramentas para desenvolver essa autogestão.
Quando o Daniel falou sobre a nossa forma, né? Eu lembrei logo do livro Sapiens, que explica muito isso. Porque a gente tem a tendência de economizar energia e o quanto isso é humano e animal. Nós estamos sempre nos preparando para o que vem após. E sobre autogestão, exatamente isso. Eu acho que as empresas precisam criar processos e permitir que os colaboradores adaptem a sua gestão individual. É assim que funciona o processo geral, né, macro, e eu, como colaboradora, aplico a melhor forma, que aí avalia a minha produtividade individual, a forma que eu me sinto mais confortável em realizar e fazer. Aplica ou adapta, Larissa, né, Lari? Porque também, né, tem isso, né? A possibilidade e precisa criar essa abertura de adaptação, porque a minha forma de me autogerir é diferente da sua, e que bom, né? E que é diferente da Joana, e que provavelmente, se a Joana for fazer a minha forma, ela não vai conseguir ser tão produtiva quanto. Então, essa liberdade com responsabilidade, por isso que é fundamental existir o entendimento do que precisa ser entregue, né? E a clareza das necessidades por parte da empresa, para que as pessoas possam, então, se organizar para chegar naquele lugar. Jean, eu ia perguntar exatamente isso que você tocou agora. Você falou da coisa de clareza, né? Quando os papéis e as responsabilidades não estão claros, fica difícil para todo mundo. E aí é uma frustração de expectativa de todo lado. Às vezes a gente fica irritado com um chefe, por exemplo, um gestor, mas às vezes a gente também não deixou claro para ele até onde a gente ia. Tem gente que não sabe dizer não. Tem gente que, por outro lado, problematiza. E às vezes não fica claro o que eu vou entregar, até onde eu vou, até onde o meu colega vai. Então, eu queria saber o que a Larissa acha dessa coisa de divisão de responsabilidades, porque a gente estava trocando uma ideia sobre isso outro dia. Quando você falou isso, eu lembrei de um termo que o David Allen, né, que escreveu o livro que conta sobre o método GTD, fala que são áreas de responsabilidade. Eu lembro que quando eu trabalhava, antes de trabalhar com hábitos, ainda em agência, eu levei isso para a agência e falei, vamos organizar assim, horizontalmente, vamos ver quais são as áreas de cada um. E exatamente, eu era muito amiga do meu chefe, do meu gestor, e ele permitia muito essa liberdade da gente criar. E a gente começou a dividir o que cada um realizava de forma horizontal e listando as demandas com clareza de forma vertical, né? Isso mudou tudo. A pessoa que faz social, você vê lá o que a pessoa faz, cuida lá de rede social, e você vai botando cada área de responsabilidade, você identifica, poxa, a Joana tá fazendo mais do que realmente era necessário para ela. Talvez nem o teu gestor saiba, nem você sabe que aquilo ali poderia ser delegado para outra pessoa. Então, se a gente senta numa roda e torna esses processos aplicáveis e adaptáveis para todo mundo, a gente entende, dá para fazer melhor isso aqui, não cabe hoje realizar na minha rotina atual isso aqui, preciso contratar, preciso delegar, ou talvez eu vou me sobrecarregar se você for dono da empresa, né? Acaba um pouco rolando isso. E eu acredito nisso, a gente tem que olhar e criar um processo em que todo mundo entenda o que está sendo feito, o que passa por cada mão. Aí você estava falando do GTD, né? Uns anos atrás eu li o livro e comecei a tentar usar. Eu confesso que eu não adotei o método inteiro, mas eu peguei uns pedacinhos. Mas o que eu me lembrei? Eu descobri quando eu li o GTD que eu não sabia fazer lista de tarefas. Eu não sabia. Eu achava que eu sabia. Eu me formei em jornalismo, eu pensei, cara, eu sei escrever, eu sei elaborar ideias. Eu não sabia fazer lista de tarefas. Então, assim, cara, se a gente não conseguir fazer isso, fica difícil colaborar. Porque se a gente não consegue nem documentar para a gente mesmo quais são os passos, porque ele fala muito disso, né? Tem coisas que são até objetivos gerais, mas não são passos. Tipo, pesquisar a viagem, isso não é uma ação. Né? Isso de resolver o problema X, isso não é uma ação. Você tem que decupar isso, né, em passos menores. Então, é interessante você ter tocado. Bom, a gente estava falando de responsabilidades, né, em conjunto, né, com os colegas, delegação, e às vezes, né, o desvio, né, a gente tem aquele pessoal que a gente chama no Brasil de braço curto, né? Então, isso me faz pensar numa coisa que acho que é a praia da Joana, que é accountability, né, uma palavrinha que virou jargão já, mas eu queria saber o que ela tem a dizer sobre isso e como é que isso afeta a nossa rotina de trabalho.
E eu, além de portuguesa, conforme disse no início, tenho muitos anos de experiência realmente em grandes empresas, em empresas multinacionais. E a coisa mais difícil, acho eu, na lógica do controle, que tu também já falaste, não é? Que nós todos queremos sentir que temos o controle das nossas coisas, é o controle das equipas. Porque na realidade ninguém controla ninguém. E o tema da accountability é dos temas mais complicados de lidar quando estamos a gerir pessoas, porque nós queremos que as nossas pessoas sejam responsáveis pelos seus atos, mas ao mesmo tempo temos muita dificuldade em passar-lhes esse controle. Portanto, o tema, na maior parte das vezes, é mais nosso do que propriamente da pessoa que está a trabalhar connosco. Existe até uma teoria, que é a teoria da transferência do fardo. E isto quer dizer o quê? Muitas vezes, quando a minha equipa vinha ter comigo para me perguntar alguma coisa, tipo, vamos lançar uma campanha, fazemos para a esquerda ou para a direita, a minha tendência era, independentemente da conversa, do coach que eu posso dar à pessoa que trabalha comigo, era dar-lhe uma resposta. Alguns ali eu vou dar a minha opinião. Não implica, ou na minha cabeça, isso não implica estar a dizer àquela pessoa que o caminho é aquele. Eu estou-lhe a dar a minha opinião. Mas do outro lado, quem está connosco, quando nós damos uma opinião, e se somos chefes dessa pessoa, muitas vezes essas pessoas interpretam isto como uma ordem. E quando nem é essa a ideia. Mas o que é facto é que isso acontece. Na minha equipa aqui na Galp, onde eu trabalhei os últimos 5 anos, havia coisas interessantíssimas que era, algures, as pessoas às tantas diziam, mas porquê é que se faz assim? E eles diziam, porque a Joana pediu, porque a Joana disse. E às tantas a coisa era tão animada que chegava a mim e eu perguntava, então, mas isto foi feito porquê? E as pessoas diziam, não, porque a Joana pediu. Mas eu sou a Joana e eu não pedi. Não pedi nada. Mas na prática, exato, não é? E por isso é a importância da transferência do fardo, que é quando nos perguntam alguma coisa, nós temos que devolver com uma pergunta. Ok, é para a direita ou é para a esquerda? O que é que tu achas? Como é que tu farias? E fazer com que a tua opinião, a aparecer, seja a última coisa que tu vais dizer. A pessoa é que tem que dizer como é que vai chegar à esquerda ou à direita. E isso faz com que a pessoa depois seja accountable. A tal accountability, seja responsável. A partir do momento em que nós passamos este fardo, que é o fardo da decisão, é capaz da accountability ser muito mais fácil para quem está do outro lado. Eu achei muito interessante isso. Totalmente. Eu achei que isso casa muito bem com o que a gente falou antes e com o ponto que eu vou levantar agora. Porque, assim, quando a gente não faz isso direito, ou quando a gente não consegue, quando a gente está num ambiente em que não fazem isso, né, como a gente acredita que deve ser, de delegar responsabilidades claramente, definir o que tem que ser feito por quem, ter proatividade, ter accountability e tal. O que as pessoas acabam fazendo mais e mais e mais? Tadã! Reuniões. Mais reuniões. Então, assim, onde não tem clareza, a galera se junta para bater cabeça junto. Né? Porque tem um efeito aí cruel nessa história, e as pessoas não sabem que estão fazendo isso, né? Não é por mal, elas estão tentando diluir responsabilidade. Né? E empresas e equipes onde não tem clareza de papéis, né? e de objetivos, e onde não tem segurança psicológica também, que é uma coisa que não dá para elaborar muito aqui hoje, mas tem a ver com confiança, com a pessoa sentir que ela pode errar, que ela pode pedir ajuda, que ela pode ser vulnerável, tá dentro da sua equipe. Né? Isso é muito mais difícil do que parece, ainda. Então, quando não tem isso, as pessoas acabam fazendo o quê? Cara, eu não sei bem o que fazer, vamos juntar e vamos discutir, vamos fazer um brainstorm? Pois é, vamos fazer um brainstorm. Então, se juntam em reuniões inúteis, muitas vezes, né? Reuniões longas, com mais gente do que precisa, não chega à conclusão. Poderia ser um e-mail, né? Aliás, tem até piadinha, né? Podia ser um e-mail, mas ninguém leu o e-mail, né? Então acabou fazendo a reunião, né? Então, assim, não é mole, né? Então, o que acontece? O que eu queria falar rapidinho, antes de passar aqui?
é que é convidar quem está ouvindo a gente para fazer uma reflexão. A reunião virou uma praga nas empresas. Tá? Tem reuniões que são boas, que são importantes, não é que nunca sirva para nada, mas muitas vezes virou uma praga que inferniza o nosso dia a dia, principalmente no trabalho remoto e híbrido, porque a gente tem mais reuniões. Né? As pessoas têm, isso tudo é inconsciente, as pessoas têm medo da invisibilidade, todo mundo tem medo da invisibilidade, tá? Isso é humano. Então, assim, a gente acaba participando e aceitando mais reuniões do que deveria, para a gente aparecer, para o cara ver que eu estou vivo, que eu estou trabalhando, né? Porque, como a Joana falou, numa cultura de comando e controle, eu tenho que mostrar que eu estou controlando e outros têm que mostrar que está ali trabalhando. Então, a gente tem que estar consciente de que existe isso. A gente tem ansiedades, a gente tem FOMO, aquela coisa de fear of missing out, né? Medo de perder o bonde, né? Medo do que está rolando, então a gente entra em tudo quanto é reunião e mais um pouco, e a gente tem uma ilusão com as reuniões de que a gente está resolvendo coisas. A gente precisa disso, a gente vive ansioso, com muita coisa para fazer, com missões difíceis, complexas, e a reunião dá a ilusão para a gente que a gente está ticando uma caixinha da nossa lista de tarefas, que a gente está resolvendo alguma coisa, mesmo que não. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para evitar isso, né? Privilegiar o trabalho assíncrono, né? O trabalho que cada um faz por sua conta e depois a gente vai, troca ideias junto, aquilo costura, né? E outra coisa que eu queria destacar é documentar, gente. Olha, brasileiro e português não gostam de documentar. Não gostam. Eu sou brasileiro, eu moro em Portugal, já trabalhei nos dois lugares, eu posso falar. É da cultura. As nossas culturas veem a documentação como burocracia, como perda de tempo. Então a gente não documenta e depois se ferra. Porque ninguém nem lembra o que foi decidido na reunião, sei lá de quanto tempo atrás. Então, assim, eu queria colocar esses pontos e jogar para vocês. Eu não sei se de repente a Joana quer falar alguma coisa sobre reuniões, boas práticas, talvez. Olha, eu concordo totalmente. Eu fui muitas vezes para algumas reuniões sem saber o que é que lá estava a fazer, ou seja, qual era o meu papel. Porque ninguém me disse. Fui convocada para a reunião e chego lá e estão 15 pessoas e está a ser apresentada uma coisa e eu não percebo se é para decidir, se é para opinar, se devo opinar, se não devo opinar. E, portanto, uma das coisas que eu gosto de fazer é, quando recebo a convocatória para uma reunião, se não traz qualquer tipo de contexto, eu peço sempre, por favor, mandem-me a agenda, quais são os tópicos e, acima de tudo, quais são os takeaways que é suposto saírem desta reunião. Porque, a não ser que seja um brainstorming, assumidamente, é bom que uma reunião exista para sair com qualquer coisa dessa reunião, porque senão não vale a pena. E a experiência que eu mais tive, até bastante, eu diria, violenta para mim, foi quando trabalhei nos Estados Unidos. As reuniões têm um timekeeper que eu desconhecia. Então o timekeeper, na realidade, é uma pessoa que só está na reunião para assegurar que os tópicos que estão na agenda, se é para ser 10 minutos aquele tópico, ao fim dos 10 minutos o timekeeper diz oi, passaram 10 minutos, vamos passar para o tópico seguinte. E eu achava aquilo muito ofensivo, tipo, mas eu ainda estou a discutir, ainda estamos a meio aqui, isto não acabou, portanto ainda... E basicamente o que ele dizia é, certo, vocês as duas, ou os três, ou os quatro que ainda não chegaram a uma conclusão, vão falar fora desta reunião sobre o tema e depois comunicam a vossa decisão ao grupo. Mas passemos ao outro assunto. E isto efetivamente traz uma eficiência para as reuniões incrível. Que é difícil. Enfim, estavas a falar do mercado brasileiro, mas o português é igual. Nós gostamos muito daquela conversa inicial do futebol e do café, e portanto os primeiros 5 minutos da reunião não são produtivas, são para falar destas coisas, e depois gostamos muito de enrolar, gostamos muito de nos ouvir. Olha eu estou aqui a falar há 2 minutos seguidos e estou a adorar. E portanto, realmente esta cultura americana chocou-me, mas ao mesmo tempo também me ensinou que há determinadas coisas que, independentemente de gostar do social e dessa coisa toda, há coisas que efetivamente podemos incorporar e melhorar a nossa eficiência.
Legal, Joana. Essa sua fala... fala, Larissa, fala. Não, por favor. Essa questão do timekeeper, eu também lembro quando eu conheci a primeira vez, e eu falo muito, então, naturalmente, eu detestei, né? Porque é aqueles 5 minutos de reunião e 20 de conversa. Ainda mais sendo carioca, ainda tem isso. A gente adaptou o timekeeper para uma outra coisa. Naquele tempo específico, 20 minutos para debater uma campanha ou alguma coisa, e quando acaba, a gente vai sair com a primeira tarefa. A tarefa onde a gente parou. A gente vai sair tendo que resolver essa questão. Sempre com 2 tarefas para resolver. Exatamente para a reunião não ser aquela questão da gente só criar mais tarefa. Você vai para uma reunião com 5 perguntas e você sai com uma lista com mais 20. Ou seja, nem sempre você resolve as questões que você tinha. Então é sempre assim. Qual é a próxima tarefa? Ok, depois a gente passa para a próxima. Eu queria fazer um gancho, porque acho que tem muita gente que está nos ouvindo que gostaria de ter dicas, né, e ajudar nessa questão. Acho que o que a gente está trazendo aqui é super prático. Eu queria complementar. Eu tenho uma formação numa metodologia que é uma forma das empresas se organizarem, chama-se holacracy, né, holocracia, né, em português, e que nada mais é do que um convite a reestruturar toda a forma como as empresas se organizam, quebrando, então, a lógica top-down e desenvolvendo círculos de tomadas de decisões, onde as pessoas, ninguém tem cargo nenhum, as pessoas têm papéis, elas fazem parte de círculos. Eu fui fazer essa formação, ela é super cartesiana, né? Então, acho que o fundador é americano, então traz muito esse engenheiro de software, então dá para ver claramente que ele tentou processualizar como se fossem máquinas, fazendo reuniões, tomando decisões. E claro, eu aprendi muito, fiquei chocado, assim como a Joana disse, né? Fiquei chocado durante o treinamento, porque era muito interessante, eram 2 momentos, era o momento de teoria e depois nós tínhamos empresas fictícias para colocarmos em prática a holacracia, né? Então, em muitos momentos eu fui pego de surpresa e fiquei até incomodado com aquilo. E a maneira é muito pragmática, né? Existem cards de objeções, né? Então, se alguma pessoa discorda, existem cards de objeções, onde as pessoas fazem perguntas, se está relacionado com o seu papel, se isso não está. Para quem quiser depois pesquisar, holacracia, tem vários conteúdos gratuitos que explicam um pouco mais. E o que eu acho, né, depois dessa formação, eu fiz ela com o meu sócio, o que a gente entendeu foi, não é nem 8, nem 80. Não dá pra gente acabar com a conversa do futebol de 5 minutos, porque ela não vai botar tudo a perder numa reunião. Mas a conversa de 5 minutos não pode durar 30. Então, o que faz os seres humanos se desenvolverem, terem ideias, eu sou um entusiasta da criatividade, está justamente em a gente potencializar os fatores humanos. Se a gente processualiza reuniões entre pessoas e isso vira um limite para que a gente possa colocar a nossa capacidade criativa em prática, então a gente está perdendo mais do que ganhando. Então, o equilíbrio foi o que a gente tentou criar, né? A gente não implementou a holacracia na perestroika porque a gente viu que não ia funcionar. Não ia funcionar na nossa cultura de brasileiros, não ia funcionar na nossa cultura como empresa, mas, ao mesmo tempo, a gente eliminou vários requisitos e acontecimentos que a gente viu que não iriam estragar ou prejudicar a cultura e que nos trouxeram, sim, muito mais produtividade, muito mais assertividade, e a gente conseguiu, então, adaptar uma holacracia para os nossos padrões e nossos modelos, né? Eu acho que o segredo é um pouco esse, né? De novo, identificar as possibilidades e aí, a partir disso, tentar adaptar com a sua realidade, com a realidade do seu time, com a cultura da sua empresa. Acho que é por aí. Uhum. Perfeito. Olha, você falou Mas essa nós coisa também, da cultura. deixa-me só... Oi? Fala. Conta? Eu ia dizer que nós também, como colaboradores, ou seja, uma coisa é quando somos chefias e podemos ser nós a impor um pouco o nosso ritmo e as nossas metodologias, não é? Mas eu também acho que enquanto colaborador há algo que eu posso fazer para
para gerar as práticas corretas, sem ser ostensivo ou sem ser agressivo com ninguém. E esta pequena nuance de quando se recebe um convite para uma reunião, perguntar delicadamente, não tem que ser agressivo, não é? Delicadamente, dizer, olha, qual é o objetivo? O que é suposto sair desta reunião? Ou qual é o meu papel? Se calhar isto em português pode soar super agressivo para vocês, mas na realidade são perguntas muito normais. E se todos nós, não é? Se todos nós, enquanto colaboradores, tivermos esta atenção, vão ver que a coisa acaba por ser muito mais disciplinada, porque já ninguém vai completamente perdido para aquela reunião. Ou outro truque também muito simples, que é tomar notas, não é? Do que se passou na reunião. E partilhar. Ninguém pediu, não é? Não tem que ser aquela coisa de fazer a ata da reunião. Não é isso. Olha, eu tomei estas notas, foi isto que eu entendi que saiu da reunião. Concordam ou não? É a tua interpretação. Mas se todos, na realidade, fizerem isto, acho que haverá muito menos equívocos. Isso está muito em linha. Por exemplo. Fala. Já quer complementar? Eu concordo 100%, inclusive esses pequenos checklists foram algumas das inovações que a gente aprendeu no curso e que a gente implementou, porque, por exemplo, toda reunião que a gente começa, as pessoas têm o seu papel. Qual vai ser o meu papel? E aí a gente começa a entender, opa, legal, então hoje eu vou ser o timekeeper, então eu vou cuidar disso. Amanhã eu vou ser a pessoa que vai ser responsável por fazer as próximas etapas e distribuir. Então, essas pequenas coisas, como uma reunião ser colocada na minha agenda sem que ela tenha contexto, as pessoas não participam. Então, esses pequenos hacks de produtividade que não eliminam o fator humano, nós absorvemos para o nosso dia a dia também. E aqui, o colaborador, eu lembro que a Joana falou isso lá atrás, né? E aí eu fiquei pensando agora. A gente tem muito medo de falar, olha, é realmente indispensável a minha presença? Eu lembro que eu sempre fazia essa pergunta, porque, assim, às vezes não era tão necessário. De fato, eu poderia trazer uma ideia diferente, mas eu não era super essencial ali. Então, assim, pessoal, minha agenda está cheia hoje. É realmente muito necessário que eu vá? Alguém consegue me passar depois, eu debato com vocês o que foi dito com o cliente? Não, tudo bem, mas como colaborador, para você ter essa autonomia, quem tá gerenciando aí, né, quem te dá essa liberdade é muito difícil. E aí vira uma cultura. Muito difícil. O colaborador sempre assim, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. E aí também o que a Joana falou, que eu fiquei com isso na cabeça de por que você está fazendo? Porque a Larissa falou para fazer. Não. Vamos aqui, gente, todo mundo pode. Não é legal fazer. Eu acho que agora não, tá tudo bem. E uma coisa interessante de implementar, que eu adoro, que é no meu time aqui, é não dizer não para nenhuma ideia. Depois a gente debate sobre ela, vamos ver, vamos pôr aqui, a gente põe um balão de ideias, assim, bizarras, que depois a gente vai dizendo tempo, porque às vezes hoje não cabe, mas quando você diz não para um colaborador, automaticamente ele já acha que a ideia dele foi vetada, né? Tenha mais explicações científicas para isso. A gente estava falando dessa coisa de cultura, né? Foi muito interessante pegar essas referências de vocês, porque o Jean, por exemplo, acho que ele representa uma liderança de uma empresa que procura experimentar coisas e tem uma mente aberta, etc. É uma cultura, olhando de fora, parece ser saudável e aberta. Né? A Joana mencionou um caso, que eu já passei por isso em várias empresas, né? A gente está num lugar em que as coisas são mais quadradas e que a gente não tem muito espaço para dar pitaco, não. Se a gente chegar e tentar interferir muito, a gente pode até tomar um chega para lá. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Ou por causa de hierarquia, ou por causa de ego, né? Então, o que eu queria reforçar um ponto que a Joana falou agora há pouco. E, no fundo, é o espírito da coisa dessa conversa, né? Mesmo quando a gente está numa cultura complicada, ou até mesmo uma cultura tóxica, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem alguma margem de manobra, a gente tem algum poder, e a gente não pode abrir mão dele, porque senão a gente vai acabar se desmotivando. E a gente perde aquilo que eu falei lá atrás, que a gente falou de autodeterminação, né, poder de escolha. Então, se a gente desiste, é o fim da linha. Então, a gente, mesmo quando tem uma equipe, uma empresa que não documenta as coisas, por exemplo, vamos
Vamos documentar por conta própria, como a Joana falou, né? Ou vamos tentar uma rotina de divisão de tarefas, como o Jean falou. Então a gente tem que continuar experimentando. E a gente tem que ir tentando contagiar os nossos pares. Principalmente quando não é a nossa chefia, o nosso gestor que está aberto para isso, vamos cooptar outras pessoas. Vamos fazer. É uma guerrilha, gente. Né? E eu queria só falar mais um ponto, que assim, eu já fui fornecedor várias vezes na vida, já fui freela, já tive microempresa e tal. E só para falar um pouquinho com quem estiver nos ouvindo, que for freela, isso tudo se aplica a freela também. Né? Então, se você pega um briefing, por exemplo, de um cliente que não quer explicar nada, não sabe, não está com saco, você tem que correr atrás de informação e documentar isso, porque isso vai te proteger. Né? Isso não só vai te dar clareza, mas vai te dar proteção, porque dependendo de com quem que você está lidando, depois isso pode virar uma batalha. Então é muito importante, não é só uma boa prática para a rotina, é uma boa prática para evitar dor de cabeça numa relação comercial também. Tá? Então esse é um gancho para falar só um pouquinho de cultura tóxica, né? Não dá para a gente deixar de falar nisso, mas com um olhar de como é que a gente contra-ataca essa cultura tóxica. Né? Eu queria saber quem quer comentar sobre isso aí? Olha, eu posso iniciar porque eu acho que é muito fácil falar de cultura tóxica como se a pessoa não fizesse parte dela. E às vezes nós nem nos apercebemos, mas nós fazemos parte dessa cultura tóxica. Com coisas quanto não sei se esta expressão existe em brasileiro, calculo que sim, que é rádio corredor, não é? Aqueles rumores que aparecem do não sei quantos que fez não sei o quê, aquelas coisas, rádio corredor, não é? E muitas vezes damos por nós a dar importância a esta rádio corredor e a ficar chateado com não sei quantos que disse não sei o quê. E isto é uma cultura tóxica, isto é fazer parte da cultura tóxica, é dar importância às coisas que não deviam ter importância. E esta consciência, para mim, foi das coisas mais importantes para perceber que, para combater a cultura tóxica, eu tenho que perceber a influência que tem à minha volta. Porque eu posso ser, sem me aperceber, o primeiro, um dos ingredientes para que a cultura se mantenha tóxica. Portanto, acho que a primeira coisa que se deve fazer é ter essa consciência. Até que ponto é que eu estou ou não a fazer parte dessa cultura tóxica? Legal. Ouvindo isso da Joana me lembrou uma metáfora que a gente costuma... Agora, aos poucos o mundo está voltando ao normal, né? Mas antes da pandemia, tínhamos muita questão do trânsito, né? Estávamos sempre reclamando do trânsito, estávamos parados no trânsito, dizendo, não dá mais, esse trânsito aqui é uma loucura, que saco esse trânsito. Mas a gente não se dá conta que nós somos o trânsito. A gente está ali, a gente poderia ter optado e chegar de outra forma, né? Então, essa responsabilidade também, né? O quanto eu alimento... Porque perceber uma cultura tóxica, eu acho que é fácil. Isso é combater, né? O que o indivíduo, dentro da sua vontade e dentro do seu papel de micro-revolucionador dentro desse ecossistema, está fazendo, né? Porque passar adiante a informação de que a cultura é tóxica da minha empresa, eu sou a cultura tóxica. Uhum. Né? Agora, eu buscar mecanismos e formas de combater isso, sugestões, aí sim, eu não estou falando sobre, eu estou tentando resolver, né? Estou tentando encontrar uma forma de neutralizar de alguma forma algo que está me incomodando. A gente fala eu posso dar um exemplo meu? Desculpa. Não, eu ia falar que a gente fala muito sobre educar o cliente, né? E é real, só que para educar a gente precisa de processo. E não é um processo enorme, mas assim, o que realmente é um valor inegociável para mim? Será que em toda empresa que eu entrar eu consigo negociar o trânsito e oferecer que eu trabalhe remotamente? Ou, exemplo, eu preciso, quando você fecha um cliente como freela, precisamos de duas horas de reuniões semanais. Olha, uma hora pode ser presencial e a outra pode ser aqui, uma call. Remotamente? Ok. Às vezes a gente pode criar ali quais são os nossos valores que está mesmo. O que eu posso negociar? Sempre que eu começar, eu quero conversar sobre isso. Uhum. Agora, eu ia pessoal, dar o exemplo da...
eu ia dar um exemplo de como às vezes é fácil combater essa cultura tóxica e que é, por exemplo, eu trabalho no marketing, né? Marketing e publicidade, e nós somos sempre atacados, ou porque gastamos muito dinheiro, ou porque os fornecedores não são a qualidade que deviam ter, bom. E às tantas dei por mim, estava numa formação, e era muito fácil quando nós somos atacados, acusar os outros, a dizer, não, ai que horror, isso foi o departamento de compras que fez, ou isso foi o departamento financeiro que cortou o orçamento e eu não tive hipótese. E às tantas, esta coisa de acusar alguém que fazia parte desta empresa, eu própria estava a fazer parte dessa cultura. E quando me apercebi disso, deixei de o fazer. Ou seja, não é que eu tivesse que assumir as coisas todas, mas só o facto de deixar de culpar terceiros por algo que na realidade era da minha responsabilidade, ajuda a que as pessoas da tua equipa, da minha equipa, também deixassem de o fazer. E isso vai ajudar a que a empresa deixe de ter esta cultura. E, portanto, é esta cadeia de aprender a influência que se pode ter nesta cultura com coisas tão simples, deixar de fazer determinada coisa ou passar a fazer outra coisa, mas não tem que ser uma revolução. Eu só estou a dizer, é revolução sim, mas às vezes as revoluções são feitas de pequenas coisas, não é? De pequenos detalhes e de pequenas atitudes. Agora, pessoal, eu queria encaminhar, né, para a conclusão a nossa conversa, mas para isso eu queria pedir que cada um desse uma ou duas dicas, talvez alguma coisa que a gente não tenha falado ainda, que ajude a gente a ter uma rotina mais saudável. Mais saudável, eu estou falando também em termos de saúde mental, né, em termos de equilíbrio, né, de vida, trabalho. Quem quer começar? Eu posso falar. Como hábitos, né, eu sempre falo sobre rituais. Para tudo, desde iniciar o dia de trabalho até finalizar. Eu acredito que realmente quando a gente cria um ritual individual, a nossa relação com o trabalho, com qualquer tarefa que a gente vai realizar, funciona melhor. Então, assim, se for possível, e autoconhecimento é difícil demais, analisa de que forma você pode criar um ritual para começar o teu dia de trabalho. Tem gente que faz há tanto tempo que é basicamente limpar uma mesa, e a pessoa nunca se deu conta que isso faz ela entrar no modo produtividade. Então, assim, avalia a tua rotina e vê de que forma você consegue criar rituais para iniciar o dia e finalizar o dia. Ajuda muito. Legal. Eu vou falar um agora, então, que vai parecer meio óbvio, mas é difícil pra caramba, tá? Eu tenho certeza que é difícil para todo mundo. Para mim também é. É a gente saber quando desconectar. Agora, inclusive, tem países, Portugal é um deles, né, que colocaram na sua legislação trabalhista o direito a desconectar. A França também. Né? Então, assim, isso é um problema tão sério que chegou. Não vou entrar aqui se vai funcionar, não vai funcionar, né, esse tipo de lei. Mas, assim, o bicho está pegando. A gente está descontrolado em relação ao uso, né, de dispositivos e descontrolado em relação à dedicação à empresa, em termos de horas. Todo mundo acha que está disponível o tempo todo, que é obrigação estar disponível. Todo mundo tem WhatsApp, Telegram, e-mails, Slack e tudo mais, e as notificações não param, né, mesmo depois do horário. Então, o que eu queria dizer? Procurem encontrar formas, cada um tem a sua, de se desconectar, ou total ou parcialmente ao longo do dia. Né? Não é só uma questão, não é modo de avião. Os celulares agora têm modos mais avançados de filtrar certas notificações em certos horários, dependendo do que você está fazendo, onde você está. Às vezes você precisa estar disponível, sei lá, para o teu chefe, mas não para a galera toda. Né? E não depois das 8 da noite. Então, pensem que regras podem funcionar para vocês e usem essas regras. E outra coisa, só para fechar, vocês não estão se defendendo só de outras pessoas, mas de vocês mesmos. Todo mundo está viciado nisso aqui. Eu também estou. Se eu não me ligar, eu fico o tempo todo checando o meu celular, mesmo sem ter real necessidade. Então a gente tem que combater isso, que é um vício já. Né? Então, tá aí. Tá dado aqui o meu recado. Jean. Eu quero falar uma coisa que me ajudou muito depois que eu entendi, que é diferenciar urgente e importante. Né? Muitas vezes a gente confunde as coisas que são urgentes com coisas que são importantes. E aí a gente acaba fazendo tudo que é urgente, mas
todas essas coisas que a gente fez que são urgentes para os outros e não para nós, e não são importantes para nós ou para aquele momento, para aquela questão. Então, existe uma matriz 2x2 que ajuda a entender de forma muito simples. Depois procurem aí, que visualmente fica mais fácil de entender. Mas, em regra, tudo que for urgente e importante, você resolve imediatamente. Não tem mistério. Tudo que for urgente e importante, você tem que fazer. É urgente e é importante. Aquilo que você olhar na sua to-do list, que não é urgente e também não é importante, questione-se se aquilo ali precisa estar ali. Ou elimine, ou jogue para frente, porque, de fato, não é urgente, não é importante. Você não precisa colocar isso na sua cabeça e nem se importar com isso. O que é urgente, mas não é importante, aí é uma boa oportunidade de delegar isso. Muitas lideranças, muitas pessoas não conseguem delegar. Então, se é algo que precisa ser feito agora, mas não tem tanta importância, que exige a sua hora de trabalho ou o seu tempo e dedicação naquele momento, delegue isso para uma outra pessoa, isso vai fazer ela crescer, isso vai fazer ela se desenvolver. E aquilo que é importante, mas não é urgente, você coloca um prazo para definir quando, como eu vou resolver essa questão, porque assim a gente para de ver a nossa lista de afazeres como uma coisa, uma embaixo da outra, numa ordem aleatória. A gente começa a clusterizar. Pelo menos isso me ajudou muito, porque eu consegui entender de fato por onde eu deveria começar. E não com o meu feeling dizendo, isso aqui eu vou começar pelo mais fácil. Não, eu vou começar pelo que é urgente e é importante. E aí a sensação no final do dia de dopamina, quando a gente resolveu as coisas que de fato precisavam ser resolvidas, ela é muito mais verdadeira do que às vezes aquele dia que a gente fez um monte de coisa, acaba o dia e a gente fala assim, nossa, eu tô exausto, mas não resolvi nada que eu precisava. E aí isso traz uma sensação de cansaço, mais ainda mental, de estafa mesmo. Então, identificar e diferenciar urgente e importante. Essa seria minha dica. E aí, Joana, qual é a tua dica final? Para mim são duas coisas muito simples. A primeira, e acho que é muito conhecida, é o fazer a cama de manhã. Para mim é das coisas que mais achei curioso conhecer essa técnica, que na prática conquistámos a primeira tarefa do dia e dá-nos ânimo para continuarmos a avançar para o resto do dia com um ânimo já de qualquer coisa que já foi bem feita e que só depende de nós. Portanto, eu faço sempre a minha cama de manhã e recomendo vivamente para o fazerem. E se calhar a segunda temática é o trabalho remoto traz estes desafios como o meu, não é? Em que a ligação está péssima, em que há pessoas a passar aqui atrás à janela e mesmo assim quis estar aqui com vocês e espero que contribuir positivamente para isto. Portanto, é o embrace the mess. Às vezes as coisas não estão conforme nós queremos e achamos que devem ser, mas isso não faz com que desistamos de as fazer. E, portanto, é just go with the flow.